presidente Traiano. Na sua figura, quero cumprimentar todos aqui presentes e os que acompanham a gente pelas redes sociais e pela TV Assembleia. Presidente, na segunda eu fiz uso dessa tribuna para falar da importância da decisão da ONU, do Comitê de Direitos Humanos da ONU, sobre o processo que envolvia o ex-presidente Lula. Aquele processo fajuta, onde nessa decisão da ONU, todo o circo criado pela Lava Jato, que era uma peça publicitária, veio ao chão, veio à lona. Que o intuito era destruir a imagem do ex-presidente, impedir a sua eleição e, de bônus, tomar de assalto o Brasil. Junto daquele show midiático da época, vieram outras distorções, como incentivo à homofobia, armamento a toda a população, as falsas pautas morais e outras mais, como a falácia do kit gay, que era tratado de forma relevante na política e hoje todo mundo sabe que foi uma mentira grosseira. Hoje eu quero falar um pouquinho de como aquele movimento influenciou outras esferas de governo, inclusive o governo do Estado, como a Lava Jato influenciou o governo júnior do Paraná. Com toda aquela retórica lavajatista que remetia à questão moral no trato da coisa pública, o governador não quis perder a oportunidade e também quis jogar para a plateia. O governador chegou de cara aprovando um programa chamado Complice, que, segundo as falas daquele momento e daquela oportunidade, iriam revolucionar o Paraná. Vejam alguns dos exemplos que falavam a lei do Complice: adotar princípios éticos e normas de conduta, cumprimento de normas e da transparência de políticas públicas e seus resultados, fomentar a adoção de boas práticas de gestão pública e estimular o comportamento íntegro. Tem um dito popular, que aqui no Brasil tem leis que pegam e leis que não pegam. Ao que parece, a lei do Complice, Maurício Requião, não pegou. E sabem por que não pegou? Por falta de apoio que não foi. Essa casa votou de forma unânime na presente lei do Complice. Não pegou porque a lei parou somente na intenção. E a intenção do governo naquela época, como ainda é hoje, era simplesmente surfar na onda do lavajatismo. Criar a pauta moral, pegar o discurso fácil da época, que os políticos são ladrões, que o Estado precisa se proteger da corrupção. A maior evidência disso, que não passava de um blefe, de uma estratégia de marketing, é que o próprio governo estadual não cumpriu a sua própria lei do Complice. Onde foram parar os princípios éticos, as normas de conduta, o cumprimento das normas, as transparências de políticas públicas? Onde estão as boas práticas de gestão pública? Nós estamos pedindo, desde o ano passado, que a Secretaria do Paraná, da Fazenda, divulgue os beneficiários da renúncia fiscal bilionária de 17 bilhões de reais. Em 13 de dezembro, vários deputados da oposição e outros solicitaram nesse plenário por escrito o nome, o CNPJ das empresas beneficiadas, o setor econômico, o valor recebido, número de empregos gerados desde 2019 até 2021. A Secretaria de Fazenda omitiu a informação. A Casa Civil segurou a resposta de janeiro a abril desse ano. A Receita Estadual, pasmem, informou que sequer detém esses dados. Ou seja, dá isenção de 17 bi e não tem os dados para quem foi feito. Em março desse ano, protocolamos outro pedido de informações, desta vez mais completo, para também entender o que acontecia. Nada feito, deputado Goura, nenhuma resposta. Cadê o raio da Complice? Em março, dia 12 de março, protocolamos um PL com o número 140, que normatiza dentro da lei da transparências um rol de informações para acesso dessa casa, inclusive, e de toda a população. Mas nada disso aconteceu. É direito
dos empresários que são amigos do rei e de toda a população, inclusive que não são beneficiados, saber quais empresas recebem esse recurso. Esses bilhões sem identificação, sem convênios formalizados, que não são fiscalizados, são um orçamento secreto. Há no Paraná uma bolsa bilionária escondida dentro de um orçamento secreto. E se o governo está fugindo da responsabilidade, nós não vamos parar por aqui. E quero fazer um paralelo da injustiça cometida por esse governo e da falta dessa casa participar do debate. O programa Bolsa Família, nacional, que contempla milhares de pessoas, ele tem um valor orçamentário quase igual à renúncia do Paraná, um pouquinho maior. Mas lá, todo pobre com o CPF que recebe duzentão, está de acesso, divulgado no portal da transparência. Cada um que recebe R$200 tem o seu nome exposto. Mas aqui no Paraná, quem recebe bilhões de isenção, de bolsa magnata, não pode ser divulgado. Cadê os itens da compliance? Por que o pobre tem esse tratamento e o bilionário não? Olha, gente, a lei da compliance não é a única coisa que determina a transparência. O artigo 198 do Código Tributário Nacional, é claro, não é vedada a divulgação de incentivo, renúncia a benefício ou imunidade de natureza tributária, cujo beneficiário seja pessoa jurídica. A resposta vazia da Secretaria de Fazenda nega um argumento de que não pode informar, porque existe vedação. Estamos aqui apresentando leis e projetos para melhorar a transparência. A Assembleia aprovou uma renúncia imensa nesse ano, que é um orçamento secreto. E depois ainda o governo faz um acordo com o Confaz, sem submeter a essa casa e a gente saber. Desses 17 bilhões, 5,5 bilhões iriam para as prefeituras, para os municípios. Exatamente 3,7 para o FPM e 1,8 para o Fundeb. Não está indo. Olha, essa casa não pode mais fugir desse debate. A renúncia fiscal é um termo difícil para todos, uma coisa técnica. Vamos e não podemos deixar que essa fumaça toda massacre o povo. E não podemos esquecer da importância que é isso. É 1/3 do orçamento do Paraná. A Assembleia não fiscaliza e possivelmente os dados são omitidos ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público. A competência sobre a renúncia não é exclusiva do governador. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou em ações de inconstitucionalidade na DI 429 e na 5929, confirmando que a regra é clara: o poder de exonerar correspondente à derivação também é do mesmo poder de tributar. Ou seja, tanto o legislativo quanto o executivo tem que tratar desse tema. E aqui nós estamos calados, estamos com a boca tapada por contas da desculpa esfarrapada do Palácio do Iguaçu. Nós vamos acionar o Ministério Público do Estado do Paraná, vamos cobrar via lei de acesso de informação. E eu não vou deixar mais isso barato. Todo dia eu vou vir falar, a partir de agora, sobre esse raio da renúncia, do orçamento secreto. Veja bem, o Paraná, no ano passado, investiu 12% na saúde, que deu quase 5 bilhões. Investiu 4 bilhões na segurança pública, que são 9. E investiu no setor administrativo 3, que são 12. Ou seja, a renúncia fiscal praticada pelo governador Júnior fez com que a gente tenha diminuído pela metade quase os serviços públicos do Paraná. Se a gente juntar o gasto tirado o efetivo de pessoas da educação, o dinheiro da educação, das políticas, da saúde, da segurança, quase dá a renúncia praticada. É um Estado virtual, um Estado da propaganda enganosa. Cadê o PROCON do Paraná? Cadê o PROCON para notificar o Palácio do Iguaçu? Não dá para admitir essa situação de penumbra. O povo padece. Deputada Mabel, o privilégio continua e a propaganda também, infelizmente.